Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, diante da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 4, trecho 164, trecho meditado no dia 25 de abril de 2022. 18 de dezembro de 1902. Jesus leva de novo a sofrer com ele, para vencer aqueles que querem o divórcio. Não apenas me encontrei em meu estado habitual, o bendito Jesus veio, mas sofrendo tanto que dava compaixão. Então, todo aflito, me disse: minha filha, vem de novo a sofrer comigo, para poder vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Provemos outra vez. Tu estarás sempre disposta a sofrer o que quero, não é verdade? Então, nossa, gente, como a gente vê, né? O quanto que a obstinação faz mal, né? Porque Jesus já tinha usado tantos meios para que o divórcio não fosse aprovado, né? Mas eles queriam a todo custo aprovar o divórcio. E aí, Jesus chama de novo a Luísa, né? Para sofrer junto com ele, né, para que o divórcio não fosse aprovado. Para a gente entender, né, o quanto que é, né, o quanto que é assim, é complicado essa questão do divórcio, né, não é uma coisa que Deus aprova, né, é uma coisa que Deus permite, né, mas não é vontade divina, né, é vontade divina permissiva, né? Como a gente já viu várias vezes Jesus explicando sobre isso. E aí, ele fala aqui, ó. Eu fiquei pensando nessa obstinação, né? Porque ele fala aqui, ó. Minha filha, vem de novo a sofrer comigo para poder vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Provemos outra vez. Tu estarás sempre disposta a sofrer o que quero, não é verdade? Então, ele confiava na Luísa, né? Mesmo com os mimimis da Luísa, mesmo com as misérias da Luísa, mas ele sabia que ele podia contar com ela. Aí ele fala, ó, dás-me o teu consentimento. Então, é aquela coisa que Jesus tem explicado pra gente, né? Que ele não violenta a gente, ele não estupra a gente. Ele quer o nosso consentimento, para que a gente possa ajudar ele em tudo, né? Em tudo precisa do consentimento nosso. E eu? Sim, Senhor, faz o que quiseres, ela responde prontamente, né? E hoje Jesus falando sobre o sino, né? Então Jesus era esse sino, né?
e tinha essa prontidão da Luísa, tinha esse despertar da Luísa, né? E o sacerdote também, né? Então, quando ela precisava sair de um estado para o outro, o sacerdote tirava ela. Quando ela precisava voltar para o estado de vítima, Jesus tirava ela, ou o sacerdote tirava ela. Então, sempre tem essa dependência de Jesus ou do sacerdote. E é assim também com a gente, né? Não apenas tinha dito sim, o bendito Jesus, não apenas tinha dito sim, o bendito Jesus se estendeu dentro de mim, crucificado. E como minha natureza era menor que a sua, me esticou até me fazer chegar ao seu mesmo tamanho, né? Então, ele coloca ela naquela crucificação, né? Mas, como ela é menor, né? Do que ele, né? Aí, o que é que ele faz, Vamos voltar aqui para a gente entender, né? Para fazer como Jesus diz, bem meditado, Não apenas tinha dito sim, né? Não apenas ela acaba de responder sim, Senhor, faça o que o Senhor quiser. O bendito Jesus se estendeu dentro de mim. Crucificado, né? Ele se estende dentro dela. Crucificado, né? Aí ela fala, como minha natureza era menor que a sua, me esticou até fazer chegar ao seu mesmo tamanho, né? Então, a natureza da Luísa era pequena e a natureza de Jesus era grande. Jesus era grande, né? Era grande, né? Então, e a Luísa era pequena, né? A natureza da Luísa, né? As limitações, né? As misérias, né? Mas ela não deixa de fazer a vontade de Deus por causa disso. Como minha natureza era menor que a sua, me esticou. Aí ele estica ela, até fazer chegar ao seu mesmo tamanho. Depois derramou pouquíssimo sim. Tá vendo? Depois derramou pouquíssimo sim. Mas tão amargo e cheio de sofrimentos que não só sentia os pregos nos pontos da crucificação, mas todo o corpo me sentia cravado por tantos pregos, né? Ela não sente só as pontas dos pregos, ela não sente só nos braços, nas mãos e nos pés, ela sente em todo o corpo dela ser cravado com os pregos, de modo que me sentia toda destroçada. Então, por pouco tempo, deixou-me nesta posição e encontrei-me no meio dos demônios. Aí, por pouco tempo, ele deixa ela nesse estado de crucificação, né? E ele deixa ela no meio dos demônios. Ela se encontrou no meio dos demônios, né? Que vendo-me tão sofrida, diziam, né? Os demônios de ver ela sofrendo tanto, diziam, até o último, esta maldita deve vencer outra vez, para que não façamos a lei do divórcio. Nossa, aí os demônios, né? Os demônios, nossa, chamam a Luísa de maldita, né? Por causa do estado dela de vítima. Então, os demônios, eles tinham muito ódio da Luísa, né? Porque ela ajudava Jesus nesse processo de não haver aprovação ali, né? Aprovação do divórcio. Olha só. Até o último, esta maldita deve vencer outra vez, para que não façamos a lei do divórcio. Então, ela estava reparando por todos que estavam ali reunidos para aprovar a lei, né? Do divórcio, né? E o demônio ficava muito bravo, os demônios ficavam muito bravos com a Luísa, né? Ficavam muito bravos, né? Olha só, aí, o que é que fala aqui, do divórcio, a lei do divórcio. Maldita sua existência, você busca nos danar e desbaratar nossos planos,
arruinando nossas tantas fadigas, né? Então a Luísa, ela tinha essa graça, né, pelo estado dela de vítima, de arruinar os planos de Satanás, né? De arruinar os planos dos demônios que estavam ali se reunindo para se levantar contra as famílias, para aprovar a lei do divórcio, né? Então a gente consegue entender, dá para a gente perceber o tamanho da importância da Luísa e o tamanho da grandeza da divina vontade, né? Dela ter vivido na divina vontade. E dá para a gente entender também quantas coisas não são evitadas com os nossos atos, né? Mandando-as ao vazio, tá vendo, ó? Fadigas, mandando-as ao vazio, mas a faremos pagar. Te colocaremos contra bispos, sacerdotes e gentes, de modo que em outra ocasião faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. E enquanto isso diziam, então, gente, olha só o que foi que aconteceu, né? Os demônios ficaram enfurecidos com a Luísa, né? Por quê? Porque causava fadiga a eles, né? Porque eles não conseguiam vencer ela por causa da humildade, por causa da simplicidade dela, por ela fazer a divina vontade, por ela se unir com Jesus. Aí fala aqui, ó, mandando-as ao vazio, mas a faremos pagar. Olha só o que é que os demônios falam, né? O plano armado ali que os demônios têm contra a Luísa, né? Mas, olha só, mas a faremos pagar, né? Te colocaremos contra bispos, sacerdotes e gentes, né? Olha só, a Luísa não ia ser reconhecida por bispos, sacerdotes e gentes, né? Por causa do demônio, né? Por causa da vontade humana daquelas pessoas, né, que estavam ali querendo aprovar a lei do divórcio, né? Querendo aprovar a lei do divórcio. Então, ele ia instigar, né, nas mentes, nos corações dos bispos, dos sacerdotes, que aquele estado que ela estava vivendo não era vontade de Deus, que era capricho da Luísa, né? Que era capricho, né? E a gente vê que teve muito sacerdote que foi até ela, que chamava ela de caprichosa. Tem um volume, eu não sei, não lembro qual é o volume que eu li, mas que tem um padre, um sacerdote que chama a Luísa de caprichosa. E isso daí é a vontade humana, né? É o que ele colocou aqui como demônios, né? Então, ela estava ali diante dos demônios, os demônios da vontade humana, das pessoas que queriam aprovar aquela lei, né? Queriam aprovar a lei do divórcio. E aí aquelas pessoas, né, os bispos, sacerdotes e gentes, de modo que em outra ocasião faremos que te passe o capricho, né? Aí ele fala, os demônios falam, de modo que em outra ocasião te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. E enquanto isso diziam, me enviaram turbilhões de chamas e fumaça, né? Aí, o que era que ia acontecer? O que foi que aconteceu muitas vezes? Tinha muitas vezes que os sacerdotes tiravam a Luísa daquele estado de vítima, né? Claro, Jesus permitia, era a divina vontade permissiva, né? Mas era a vontade humana daquelas pessoas, dos padres, dos bispos, né, que iam até ela, e das pessoas também, né? E aí, ó, o que foi que aconteceu aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. De modo que em outra ocasião, faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. Então, enquanto eles não conseguissem que aquela lei fosse aprovada, eles iam estar tipo assim, os demônios, né, as pessoas ali iam estar contra a Luísa, né, os sacerdotes, os bispos, né, eles iam usar suas vontades humanas, vamos dizer assim, né, eles iam usar
suas vontades humanas para se oporem ao que ela estava querendo fazer, né? Tipo assim, para se oporem ao sofrimento, para não deixar ela ficar naquele sofrimento. E enquanto isso diziam, me enviavam turbilhões de chamas e fumaça, né? Aí os demônios enviavam turbilhões de chamas e fumaça. Eu me sentia tão dolorida que não me dava conta nem de mim mesma. Ela se sentiu tão dolorida, né, que ela não se dava conta nem dela. O bendito Jesus retornou e os demônios fugiram até sua vista, né? Então ela estava passando por uma tentação ali, né? Pela tentação do demônio, onde o demônio ia usar os bispos e os padres, né, e agentes para se levantar contra ela, para não deixar ela se opor, né, ao divórcio, né, para ela não sofrer, né, para não sofrer. Com isso, ela não sofrendo junto com Jesus, né, ela não ficando no estado de vítima, ela não ia poder impedir que aquela lei fosse aprovada, né? Só que aí Jesus volta, ó, pra gente ver que coisa linda, gente. E aí os demônios fugiram ante sua vista e de novo me renovou os mesmos sofrimentos mais fortes que antes. Aí eles queriam a todo custo fazer com que a Luísa saísse do estado de vítima, saísse do sofrimento. Mas aí Jesus vem ali, né? Jesus vem, os demônios fogem e ele coloca ela de novo no sofrimento mais forte que antes, né? Mais fortes do que os de antes. Olha só que incrível. Que mulher é essa, meu Deus? E assim eu repeti outras 2 vezes. E embora eu estivesse quase sempre com Jesus, como eu me encontrava como oprimida por forte sofrimento, né? Ela se encontrava quase sempre com Jesus. Ela sempre estava com Jesus, né? Jesus sempre vinha a ela, né? Quando ela precisava, né? Quando acontecia alguma coisa, né? Ele vinha a ela, né? Ele vinha a ela. E dessa vez não foi diferente. Aconteceu tudo isso, né? Ela passou por essa tentação, né? Pelos demônios de querer, né? De querer aprovar a lei do divórcio, mas a Luísa ajuda Jesus, né? Ela ajuda ele, né? E os sofrimentos dela aumentam, né? E os sofrimentos dela vai aumentando mais ainda, né? Aí ela fala, mais fortes que antes, né? Os sofrimentos dela foi aumentados mais fortes que antes, que Jesus colocou nela. E assim eu repetiu outras duas. Às vezes, embora eu estivesse quase sempre com Jesus, né? Quase sempre ela estava com Jesus. Como eu me encontrava como oprimida por fortes sofrimentos, não lhe disse nada. Só ele me dizia, né? Só ele me dizia, né? Então só ele falava ali com ela. Ela quase não falava nada, não tinha força, né, para falar nada. Aí ele fala: minha filha, por agora é necessário que sofras. Tem paciência, tá vendo? Era necessário que ela sofresse dores maiores ainda. E ele fala para que ela tivesse paciência, né? Tem paciência. Não queres cuidar dos meus interesses como se fosse teus? Aí ele fala para Luísa: Luísa, você não quer cuidar dos meus interesses como se fossem os teus? E agora me sustentava em seus braços, não podendo minha natureza sustentar por si só o peso daqueles sofrimentos. Então, Jesus sustentava Luísa. Ele dava força para Luísa. Depois me disse: amada, queres ver o mal que aconteceu naqueles dias
que te suspendi deste estado, aí ele vai mostrar para ela os maus que aconteceram durante esses dias que ela não estava no estado de vítima dela, né? Que ela não estava crucificada. No estado de vítima ela sempre estava, né? Mas ela não estava crucificada. Naquele momento, não sei como vi a justiça, e a via cheia de luz, de graça, de castigos e de trevas. Aí ela vê a justiça. E por quantos dias estivera suspensa, tantos rios de trevas desciam sobre a terra, e aqueles que querem fazer mal e falar mal ficavam mais cegos e tomavam força para executá-lo, lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas, né? Então, toda vez que ela saía do estado de vítima dela, a justiça divina, ela exercia sua força, né? E a justiça divina recaía sobre a igreja, né? Sobre as pessoas sagradas, né? E falavam mal, né? As pessoas falavam mal contra a igreja, né? Tudo por causa que a Luísa, quando ela ficava suspensa desse estado de vítima dela, né? Acontecia muitas coisas. Olha o que é que ele fala, ó. Amada, queres ver o mal que aconteceu naqueles dias que te suspendi desse estado? Aí, toda vez que Jesus suspende a Luísa desse estado, é para ele poder derramar justiça, né? Porque ela aplaca a justiça. Aí ele fala, ó, naquele momento, não sei como, ela fala, naquele momento não sei como vi a justiça e a via cheia de luz, né? Aí ela vê a justiça e a via cheia de luz, de graça, tá vendo? De castigos e de trevas. Ela viu luz, graça, castigos e trevas. E por quantos dias estivera suspensa, né? Quanto mais ela ficava suspensa, mais aconteciam coisas, ó. Quanto mais dias estivera suspensa, tantos rios de trevas desciam sobre a terra, né? Então desciam rios de trevas sobre a terra, quando ela ficava suspensa, né, do estado dela. E aqueles que querem fazer mal, tá vendo, ó? E aqueles que querem fazer mal e falar mal ficavam mais cegos. Então as trevas cegavam as pessoas, né? E as pessoas caminhavam mais para o mal, falavam mal, né? Porque as trevas escurecem tudo. E tomavam força para executá-lo. Então eles maquinavam aquele mal, né? E eles tinham força para executar porque não tinha... a Luísa não estava naquele estado, naquele momento ali, né? Naquele momento. Lançando-se contra a igreja, né? Então as trevas, né? Os castigos, as pessoas, né? Más, elas se levantavam contra a igreja. Contra a igreja e as pessoas sagradas, né? Que no caso é os bispos, os sacerdotes, né? As pessoas sagradas. Fiquei espantada. Eu fiquei espantada. E Jesus me disse, ela ficou espantada com tudo aquilo, né? Eu acho que nessa hora a Luísa entendeu como que ela era importante, né? Como que ela era importante para Jesus, né? Para o que... para o que ela tinha que fazer na terra, né? É como a gente vai vendo as aulas, e Jesus vai despertando a gente vai entendendo o quanto que os atos na divina vontade é importante, quanto que ser filho da divina vontade é importante para Jesus. Você acreditava que era nada? Tanto que não se preocupava, mas não era assim. Ela achava que ela não era nada, que ela não era importante, mas ela era importante, ó. Mas não era assim, viu? Quanto mal veio e quanta força tomaram os inimigos até chegar a fazer o que durante o tempo em que te tive, sempre nesse estado não tinham podido, né? Então,
todas as vezes que a Luísa saía desse estado, os inimigos se armavam, né? Para fazer o mal, né? Lançavam-se as trevas, né? E aí Jesus vem explicar para ela o quanto que é importante, né? O quanto que ela estava sendo importante para ele, né? Para ajudar ele nesse processo, né? Então, todas as vezes que ela ficava suspensa, o mal se levantava. E aí, Jesus colocou agora, assim, no meu coração, falando assim, sobre a questão do sino, né? Que foi falado na nossa comunidade, né? Que tem que ter aquele sino para despertar, né? Mas Jesus, ele quer usar o sino, mas ele quer também que a gente fique atenta, né? E que a gente seja outros sinos, a gente comece a ouvir no sino, mas também seja outros sinos para despertar, né? O outro para oração ou para meditação, para qualquer outra coisa referente à comunidade, né? Porque tem uma coisa muito importante, né? Não é que nós somos exclusivos, mas para Jesus, ele necessita de nós, né? Não só de nós, mas de todos. Mas eu falo de nós, né? Porque a gente está entendendo, né? Nós estamos entendendo esse conteúdo, né? Estamos colocando na prática, né? E colocar isso na prática requer muita atenção, né? Requer muita atenção para nós, né? Para a gente não ficar sem ouvir os sinos, né? E não ser esses sinos também. Então, ele queria explicar para a Luísa o quanto que por mais pouco tempo que ela ficasse naquele estado de vítima, né? No estado de crucificação, o quanto de mal era impedido por causa desse ato dela, né? Depois disso, ele desapareceu, né? Então, assim, a gente vê ouvindo, né, esse trecho assim, a gente vê, até inclusive eu fiquei pensando, né, fui conversar com Jesus depois, porque eu vi Jesus falando sobre a questão do Rio de Janeiro, né, que Jesus não colocou ainda nenhum filho da divina vontade, né, lá no Rio de Janeiro. E aí, eu fiquei pensando assim, né, do jeito que o Rio de Janeiro está, né, o Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais lindas, né, e é interessante porque precisa ter esses filhos da divina vontade em cada lugar, né, para poder reparar, para poder ficar junto com Jesus, para a gente trabalhar e ele descansar, né, e ele descansar. É muito interessante isso, a gente poder entender isso, né. Então, ele vai explicar para a Luísa justamente a importância dela, da crucificação dela, né? Não dela como pessoa, mas dos atos dela, né? Dos atos dela aceitar o sofrimento e tantas outras coisas. Como também ele vai explicar para ela o que acontece quando ela não está nesse estado, né? Quando Jesus chama a gente, né? Desperta a gente e a gente tá dormindo para fazer algo, tem uma consequência, assim, né, no campo espiritual, né? Muitas coisas deixam de ser evitadas, né? Na Terra, deixam de ser atenuadas, deixam de... Tipo assim, quando a gente não tá atento, conectado com Jesus, né? A gente deixa de dar para ele aquilo que ele quer receber naquele exato minuto, né? Então, por isso que é importante ter essa conexão. Era isso que ele queria explicar para a Luísa, né? Ele estava preparando a Luísa para ela estar cada dia mais conectada com ele. E ela tinha que entender tanto o que o estado dela proporcionava, né, para as criaturas, né, para Jesus primeiramente, e para as criaturas, e como não fazer o ato causava em Jesus e nas criaturas, né? Então isso é maravilhoso, a gente poder entender isso. Amém. Fiat.